Hoje, o nosso papo é sobre um assunto muito sério e, infelizmente, bem comum. O que fazer quando chega aquela carta do INSS negando o BPC-Loas para uma pessoa idosa? É uma situação que deixa qualquer um frustrado, né? Mas a boa notícia é que tem solução, e é sobre isso que a gente vai conversar. Olha, não tem jeito. Depois de meses, às vezes até mais de um ano de espera, abrir a carta e dar de cara com essa palavra, indeferido. É um balde de água fria, sem dúvida. Dá uma sensação de injustiça, um medo do que vai ser dali para frente, porque a gente sabe que para muita gente esse benefício é a única esperança de ter o mínimo de dignidade. Mas respira fundo, a primeira coisa que todo mundo precisa saber é: a decisão do INSS não é o fim do jogo. Não é um ponto final. Existem sim caminhos muito eficazes para lutar por esse direito e virar essa partida. Beleza. Então, qual é o primeiro passo para resolver isso? É entender o porquê. Por que o INSS disse não? A chave para virar o jogo está escondida nessa resposta. O problema é que a análise do INSS, na maioria das vezes, ela é fria, é puramente matemática. Eles têm uma lista de regras, uma calculadora na mão e pronto. Não tem espaço para olhar e entender as dificuldades reais que uma família passa no dia a dia. É um cálculo e não uma conversa. E essa análise, essa conta de matemática, geralmente trava em dois grandes motivos. São os campeões de audiência quando o assunto é BPC negado. Ou a renda da família passou do limite, ou tem alguma coisa errada no cadastro único. Vamos dar uma olhada de perto em cada um. A regra número 1, a principal, é a da renda. A lei diz o seguinte: a renda por pessoa da casa não pode ser maior que 1/4 do salário mínimo. Ponto. O INSS faz exatamente isso. Soma o que todo mundo ganha, divide pelo número de pessoas e fim de papo. É uma conta sem espaço para vírgula. E é essa fração aí, 1/4, que acaba sendo a grande vilã da história. Porque se a conta passar um pouquinho que seja, 10, 20 reais, não importa. Passou, o sistema automaticamente nega. Não tem quase, não tem por pouco. E para complicar, a coisa ficou ainda mais apertada. Um decreto recente tornou esse cálculo ainda mais duro. Agora, até o Bolsa Família, que antes não entrava na conta, pode ser incluído pelo INSS. O resultado? Mais gente tendo pedido negado por causa disso. O segundo grande motivo pode ser o CAD único. Pensa no CAD único como uma foto da família. Se essa foto está velha, se não foi atualizada nos últimos 2 anos, ou se tem gente a mais ou a menos na foto, ou se não mostra os gastos importantes com saúde, o INSS vai olhar para essa foto errada e negar o pedido com base nela. Ok, então, com a carta de não na mão, a pessoa se depara com uma encruzilhada. Existem 3 caminhos possíveis, e entender a diferença entre eles é sinceramente a parte mais importante para não perder tempo e ter uma chance real de conseguir o benefício. Os caminhos são esses. 1. Fazer um recurso lá no próprio INSS. 2. Esquecer tudo e fazer um pedido novo, do zero. E 3. Levar o caso para a justiça. A questão é, qual dessas estratégias realmente funciona na prática? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só, recorrer no INSS, a análise vai continuar sendo a mesma, fria e matemática. A chance de sucesso, quando o motivo é a renda, é bem baixa. Já na justiça, a coisa muda. A análise é humana, é social. A chance de sucesso é muito maior. E tem mais. Se ganhar, recebe todo o dinheiro atrasado desde o primeiro pedido, com juros e correção. Então, vamos focar no caminho que, na maioria das vezes, dá mais resultado, principalmente quando o problema foi a renda. O caminho da justiça. Eu sei, essa ideia pode assustar um pouco, parecer complicada, mas, na verdade, é a grande chance de ter o caso olhado com outros olhos, de um jeito justo. Porque é isso. A justiça pode enxergar a realidade, não só os números na planilha. O nome técnico para isso é flexibilização do critério de renda. O que significa? Significa que o juiz não está amarrado àquela conta de 1/4 do salário mínimo. Ele pode e deve olhar por trás dos números e entender se aquela família está ou não em uma situação de vulnerabilidade de verdade. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um caso real, o caso da Dona Maria. Ele ilustra isso perfeitamente. Então, na família da Dona Maria, a conta do INSS deu R$ 450 por pessoa. Como esse valor era maior que o limite de 1/4 do salário mínimo, o que o INSS fez? Negou. Para eles, a história acabava ali. Só que a história não acaba aí, né? Fica uma pergunta no ar que o INSS não faz. Tá, mas e os gastos essenciais dessa família? Aquilo que é indispensável para sobreviver?
Pois é, acontece que a Dona Maria tem um gasto fixo, todo santo mês, de R$ 400 com remédios e fraldas. Um dinheiro que não é luxo, é necessidade básica. E esse gasto, o cálculo do INSS simplesmente ignora, passa batido. É aí que a justiça entra. Na frente de um juiz, é possível mostrar esses gastos. O juiz olha para aquilo e entende que o dinheiro que realmente sobra para a família viver é muito, muito menor. Ele pode deduzir esses custos, enxergar a vulnerabilidade real e, como aconteceu no caso da Dona Maria, conceder o benefício. E tem outra ferramenta muito poderosa no processo judicial, a avaliação socioeconômica. O que é isso? O juiz manda um assistente social até a casa da pessoa. Esse profissional vai conversar, ver como a família vive, entender as dificuldades do dia a dia, depois ele escreve um relatório para o juiz. É o olhar humano que falta totalmente na análise do INSS. Muito bem, já entendemos o porquê da negativa e qual o caminho mais promissor. Agora, vamos para a prática. O que é preciso juntar, o que ter em mãos para montar um caso forte e ir para a justiça? Organização aqui é tudo. Claro, vai precisar dos documentos pessoais de todo mundo da casa e daquela carta de negativa do INSS. Mas o ouro, a parte mais importante de todas, são os comprovantes de despesas. Notas de farmácia, recibos de médico, contas de aluguel, água, luz, tudo que prova para onde o dinheiro da família está indo e por que ele não sobra. Olha, receber um não do INSS é duro, mas não pode ser motivo para desistir. Porque essa luta não é só por um dinheiro no fim do mês. É uma luta pelo direito de ter uma vida um pouco mais segura, mais tranquila. No fim das contas, é uma luta por dignidade. E a gente termina com essa reflexão. Será que um cálculo frio, uma conta de matemática, deveria ter o poder de definir a dignidade de alguém? A justiça existe, nesse caso, justamente para provar que não, para garantir que por trás dos números existe uma pessoa, uma história e uma realidade que precisam ser vistas.